Olá e bem-vindos. Quando a gente pensa no mercado de carbono aqui no Brasil, a imagem que vinha à mente de muita gente era uma espécie de velho oeste, né? Exato. Um território com um potencial gigantesco, mas com pouca lei, muita confusão. Pois é. E o que o material que a gente tem hoje sugere é que o xerife está chegando. Ele não vem a casá-lo, não. Ele vem na forma de blockchain e de uma lei muito específica. Estamos com um relatório bem denso da B4, que se posiciona como a primeira bolsa de ação climática do mundo. E olha, o documento é um mapa detalhado desse novo território, focado em regulação, responsabilidade e o ponto central, rastreabilidade. Que é a palavra-chave, né? Totalmente. Então a nossa missão aqui é entender essa transformação. Ok, vamos desvendar isso. Como o Brasil está tentando sair da bagunça para virar referência. E a pergunta fundamental, quem afinal é o dono do carbono na floresta? E como a gente separa o ouro do tolo, o crédito de carbono real, de um crédito fantasma? Boa pergunta. A conversa toda começa com a pergunta mais básica e ao mesmo tempo a mais complicada. De quem é o direito sobre o crédito de carbono? Certo. Com o novo projeto de lei e a criação do SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o relatório mostra que essa deixou de ser uma questão de quem assinou o contrato primeiro. Isso. Agora virou uma questão de direito fundamental. E como isso funciona? Então, a grande sacada jurídica do novo marco regulatório, que o relatório explora muito bem, é uma definição que parece simples, mas que muda tudo. O crédito de carbono gerado pela floresta é um fruto civil. Espera, fruto civil? Isso soa bem técnico, coisa de aula de direito. O que isso significa na prática, para quem não é advogado? A analogia que o próprio relatório usa é perfeita. Pensa no aluguel de um apartamento. O aluguel é o fruto do imóvel, certo? Certo. Ou nos juros de um investimento. Os juros são o fruto do capital. Da mesma forma, o crédito de carbono, que é o valor gerado pela floresta em pé... É o fruto dessa floresta. Exatamente. A floresta é o bem principal, o crédito é o acessório que ela gera. Entendi a analogia. Então, o crédito está para a floresta, assim como a maçã está para a macieira. E é aqui que fica realmente interessante. Se o crédito é um fruto da terra, isso quer dizer que só pode colher e vender esse fruto quem tem direito sobre a terra, é isso? Exatamente esse o ponto. A consequência prática disso é gigantesca. Essa definição se torna a principal arma contra um problema histórico no Brasil, a grilagem, que na sua versão moderna virou a grilagem verde. Ah, claro. A lógica se torna inescapável. Se você não tem o título legítimo da terra, você não pode gerar e vender os créditos que saem dela. Acabou a história de alguém com documento duvidoso tentar vender o potencial de carbono de uma área que não lhe pertence. Então, na prática, isso força qualquer um que queira vender crédito de carbono a ter sua lição de casa fundiária impecável. Impecável. Acaba a era do jeitinho na documentação da terra, porque agora o risco financeiro é direto e imediato. Perfeito. E o mais incrível é ver como essa ideia, que parece tão teórica, vira um produto financeiro real. O relatório explica como a B4 estrutura isso em 2 tipos de ativos. Quais são? Primeiro, os ativos sustentáveis, que são como utility tokens. Pense neles como um voucher, um direito de acesso ao crédito de carbono. Ok. Depois vem o certificado digital de crédito de carbono, que é um NFT. E o lastro desse NFT não é uma promessa, é a própria terra. A matrícula do imóvel, a prova de posse, tudo isso está ancorando o ativo digital. A segurança jurídica vira o alicerce do sistema. Certo. A base é a posse legítima da terra. Mas quem são esses donos? O relatório detalha que não é um grupo único, certo? A lei abre a porta para diferentes atores. Sim, e essa é outra parte fundamental da arquitetura do sistema. Basicamente, há 3 grandes grupos de originadores. Certo. Primeiro, os mais óbvios: proprietários privados de terra e usufrutuários. Segundo, os concessionários de florestas públicas, ou seja, empresas que ganham o direito de manejar uma área do governo. E o terceiro? E terceiro, e talvez o mais importante em termos de avanço social, os povos indígenas e comunidades tradicionais. Vamos focar um pouco nesse terceiro grupo,
porque parece ser uma mudança de paradigma. O que a lei diz sobre os créditos em territórios indígenas? Aqui o conceito-chave que o relatório destaca é o de titularidade originária. Titularidade originária. É um reconhecimento poderoso. Significa que dentro de seus territórios demarcados e protegidos, os créditos de carbono pertencem por direito original a essas comunidades. Não são do Estado, não são de ninguém mais. Entendi. O Estado não pode chegar e dizer: essa floresta está em território nacional, então os créditos são meus. É um reconhecimento de soberania sobre os recursos ambientais de suas terras, que tem pouquíssimos paralelos no mundo. E o relatório menciona um mecanismo que parece dar a essas comunidades um poder de barganha real, o tal direito de opt-out. Como isso funciona? É um mecanismo de autonomia fundamental. Imagina que um governo estadual lança um programa gigante de REDD+, de redução do desmatamento cobrindo todo o estado. Certo, um programa jurisdicional. Exato. Esse programa vai gerar créditos. A lei, então, garante que uma comunidade indígena localizada dentro desse estado pode levantar a mão e dizer: com licença, mas nós vamos seguir nosso próprio caminho. Eles podem optar por sair do programa do estado. E por que eles fariam isso? Qual a vantagem? Ao saírem, eles ganham o direito de desenvolver seu próprio projeto, que a lei chama de aninhado. O impacto é duplo. Primeiro, a comunidade assume o controle total da negociação e dos recursos, podendo buscar parceiros e condições melhores no mercado. Em vez de só receber uma fração do que o Estado arrecada. Exatamente. E segundo, isso resolve um problema técnico gravíssimo chamado dupla contagem. Impede que o mesmo carbono daquela floresta seja vendido duas vezes. Uma pelo programa do Estado e outra pelo projeto da comunidade. Ah, claro. Ao mesmo tempo, empoderamento e integridade para o mercado. Entendi a questão da titularidade. Isso resolve a base do problema. Mas a posse da terra é só o começo. A minha dúvida é, como você transforma, de fato, uma árvore em pé num ativo digital que a gente pode verificar? O processo me parece meio mágico. Não é mágica, mas é complexo, sim. O ciclo padrão envolve desenvolver um documento de projeto, ter a metodologia validada por uma terceira parte, registrar, monitorar. O sempre. Isso, mas é justamente nesse como que o relatório da B4 faz sua crítica mais dura aos padrões globais que dominaram o mercado por anos, como Verra e Gold Standard. Espera um pouco. Você está dizendo que os grandes padrões globais, usados no mundo todo, têm falhas sérias quando aplicados no Brasil? Exato. Isso parece uma acusação forte, né? Mas a crítica do relatório aponta para duas falhas principais. A primeira é o problema das projeções, a diferença entre o que a gente chama de ex ante e ex post. Explica melhor. Muitas metodologias internacionais geram créditos hoje com base em uma promessa de benefício futuro. Elas se baseiam em cenários hipotéticos de quanto desmatamento iria acontecer nos próximos 10, 20, 30 anos. E aí mora o perigo de se criar o que o relatório chama de créditos fantasmas ou hot air, certo? Se a previsão de desmatamento era exagerada, você acaba vendendo um crédito que não representa uma redução real de emissão. Exatamente. Imagina um desenvolvedor de projeto que, para conseguir financiamento, diz que uma área vai ser 100% desmatada para a soja. Ele gera 1 milhão de créditos com base nessa ameaça. Anos depois, descobre-se que o solo era péssimo e a soja nunca foi uma ameaça real ali. O que acontece? O mercado comprou ar quente. É isso que a abordagem 100% exposed, que a B4 defende, evita. O crédito só é emitido e vendido depois que a conservação já foi comprovada por satélite no passado. É sem compensação baseada em promessas. Ok, essa é a primeira crítica. E a segunda? A segunda é ainda mais específica para a nossa realidade. O que o relatório chama de cegueira fundiária dos padrões globais. Cegueira fundiária. Isso. Por serem genéricos, feitos para funcionar em qualquer lugar do mundo, esses padrões acabam sendo superficiais na análise da posse da terra no Brasil. Eles podem validar um projeto com base em documentos que, para um especialista em direito agrário brasileiro, são claramente frágeis. Entendi. As metodologias focadas no Brasil, ao contrário, exigem uma análise profunda da cadeia dominial, todo o histórico de propriedade da terra,
para garantir que não há sobreposições ou conflitos. Então, a B4 aponta as falhas e propõe um modelo diferente. Como eles constroem essa confiança na prática? Pelo que eu entendi, não é um simples selo de aprovado ou reprovado. De jeito nenhum. A abordagem é a de um score, uma pontuação multifatorial que olha o projeto por todos os ângulos. É uma análise muito mais rica e dinâmica. E quais são os pilares desse score? O que eles olham que os outros não olham? Alguns são bem reveladores. Por exemplo, o pilar de impacto social e co-benefícios. Para a B4, um projeto que só estoca carbono, mas ignora ou até prejudica a comunidade local, é por definição um ativo de baixa qualidade. Ah, interessante. O projeto precisa gerar benefícios claros, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Outro pilar interessante é o engajamento do originador. O que seria isso? Eles querem saber se o dono da terra está ativamente envolvido na gestão do projeto ou se ele só assinou um papel e entregou para o intermediário. Projetos que eles chamam de órfãos, sem o envolvimento do dono, têm uma pontuação mais baixa. Isso faz todo sentido. Um projeto sem dono presente é um projeto com maior risco de dar errado. E a tecnologia, imagino, é o que amarra tudo isso. É a espinha dorsal, o pilar de rastreabilidade e blockchain. É a garantia contra fraudes. Eles usam redes como a Polygon para criar um registro imutável de cada passo da vida do crédito. E na prática? Com isso, qualquer pessoa pode, teoricamente, rastrear um crédito que comprou até a coordenada de GPS exata de onde ele foi gerado e quando. Isso torna a dupla contagem tecnicamente impossível. Certo. E tem mais. O pilar de transparência financeira usa a tecnologia para monitorar o fluxo do dinheiro, garantindo que a receita da venda do crédito está mesmo chegando lá na ponta, para ser reinvestida no projeto e na comunidade. O relatório menciona um pilar que eu achei particularmente inovador. Quase uma coisa de ficção científica para esse mercado. A reputação digital. O que é isso? Uma espécie de vigilância online do carbono? É quase isso, mas a ideia é boa. A B4 monitora ativamente redes sociais, imprensa local e nacional. Se um projeto começa a ser alvo de denúncias de uma comunidade, ou se uma grande reportagem investigativa levanta dúvidas sérias sobre suas práticas, isso entra na conta. Entra na conta. É visto como um risco reputacional. E esse risco afeta o score do projeto em tempo real. A lógica é que a reputação de um projeto é um ativo tão importante quanto o carbono que ele estoca. É uma abordagem bem mais completa, sem dúvida. Mas isso não torna o crédito brasileiro muito mais caro e complexo de gerar? A gente não corre o risco de criar um sistema tão perfeito que ninguém consegue usar? Essa é a grande questão e o grande desafio. A aposta da B4 é que o mercado está amadurecendo. Os compradores, especialmente as grandes corporações com metas de ESG, não querem mais apenas o crédito mais barato. Eles querem segurança? Eles querem o crédito de maior integridade, porque o risco de comprar um crédito fantasma e isso virar um escândalo de greenwashing é altíssimo. A ideia é que a qualidade e a segurança têm um preço, e o mercado está disposto a pagar por ele. Certo. Todos esses fatores, da análise fundiária à reputação digital, são sintetizados num rating de risco, de A a C, como no mercado financeiro, para guiar essa decisão. E tudo isso nos leva a um conceito final que o relatório apresenta como a grande virada de chave: a auditoria contínua. O que há de tão revolucionário nisso? O modelo tradicional de auditoria é uma fotografia. Um auditor vai ao projeto, verifica tudo, tira uma foto da situação e emite um certificado. E talvez só volte lá 5 anos depois. O que acontece nesse meio tempo é uma caixa preta. Exato. A B4 propõe um modelo que é um filme, não uma foto. O relatório chama de o paradigma do agora e depois. Deixa eu ver se eu entendi. O agora seria a auditoria inicial, antes do crédito ser listado, usando blockchain para provar que aquele ativo é real, único e pertence ao vendedor. Isso, a garantia no momento da compra. E o depois? A verdadeira revolução está no depois, no monitoramento perpétuo. O relatório dá um exemplo muito claro. Digamos que uma pessoa comprou um crédito de um projeto hoje com rating AAA.
Daqui a 6 meses, uma área desse projeto é atingida por um incêndio ou por desmatamento ilegal. Coisa que infelizmente acontece. Acontece. No modelo da B4, os sistemas de monitoramento por satélite detectam essa perda de carbono quase em tempo real. Essa informação é registrada de forma automática e pública na blockchain atrelada àquele projeto. Nossa. E o rating de risco dele é rebaixado imediatamente. A falha, a perda fica gravada para sempre no histórico daquele ativo. Não dá para varrer para debaixo do tapete e esperar a próxima auditoria em 5 anos. Isso força uma busca por qualidade contínua. Exato. Não só no dia da venda. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? A gente começou falando do Velho Oeste e agora estamos discutindo monitoramento por satélite em tempo real e blockchain. É uma jornada em tanto. O que vemos é uma tentativa de construir um mercado do zero, mas pulando etapas, indo direto para o que há de mais avançado em tecnologia e governança. O Brasil, segundo essa visão, não quer ser só um exportador de commodity ambiental. Mas um líder em como se cria e se verifica a integridade dessa commodity. É uma mudança de ambição. Sair da posição de um fornecedor passivo para de um arquiteto de um sistema mais confiável. A era da compensação de carbono baseada em promessas e em papel está sendo desafiada pela era dos ativos sustentáveis, digitais, rastreáveis e com auditoria constante. O que nos deixa com uma reflexão final. O fascinante aqui é a seguinte questão. Se essa combinação de tecnologia e regulação nos permite rastrear um crédito de carbono desde a coordenada exata da árvore na Amazônia até a aplicação do recurso financeiro na comunidade local, isso não estabelece um novo padrão de transparência que vai muito além do clima? Com certeza. Que outras cadeias de produção, dos alimentos que a gente come aos minerais em nossos celulares, poderiam ou deveriam ser submetidas a esse mesmo nível de escrutínio? O que muda na nossa economia e na nossa sociedade quando podemos exigir prova de impacto em vez de apenas acreditar em promessas? 2026 é o ano da conformidade. E você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.